Olá, pessoal. Vamos conversar hoje uma continuação de um assunto, na verdade, né, que eu tenho a satisfação de fazer, né, e que foi estimulado, pelos comentários de uma colega nossa, né, que assistiu, que é a Carol, que está colocado aí embaixo, né, os comentários dela. Então, eu não vou ler todo o comentário, evidentemente, mas está aí, né, abaixo do vídeo, tá ok? A, a Carol fez colocações pertinentes, sem dúvida, né? Eu queria apenas aproveitar as colocações dela para falar alguma coisa, esclarecer alguma coisa, talvez, e aprofundar um detalhezinho do processo, né? Da questão da profissão do cientista, certo? É, a Carol fala do Ilum, né, do luminário, lá do CNPEM, lá de Campinas. Eu não conheço profundamente, né, eu sabia que existia. Depois que você falou, eu fui ver as informações que tem no site deles, vi várias coisas, né? Eu acho que tem coisas muito interessantes ali. E a proposta é um pouco diferente dessa, mas é interessante pensar nisso que esse grupo de pessoas está fazendo aí, tá? Veja o seguinte, o que eles fazem, eles dão uma formação generalista de várias coisas, né? Sobre a formação que pode levar um cientista, coisa e tal, né? Mas como um curso de 3 anos, certo? Um curso de 3 anos, e é evidente que o indivíduo vai sair com uma formação científica, que eu acho que esse deve ser o objetivo deles. É difícil eu falar, sem ter conversado lá, ido visitar. Então, como eu não fui visitar, não conheci, eu posso estar falando besteira em algumas coisas, tá certo? Mas me parece um trabalho muito sério, muito legal, né? Eu fiz uma proposta há uns bons anos atrás, uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? A deles tem uma certa similaridade. Deve estar num dos livros meus que eu coloco. A ideia central, né? Eu coloco até as áreas, algumas áreas principais, pelo menos, né? E que é essa, né? É que ela teve que ser colocado, infelizmente, né? Num sistema de graduação, certo? Para formar uma pessoa com capacidades em ciência e tecnologia, ou seja, seria a ponta, né? Veja que eu coloco o processo da pesquisa aqui, disso pode-se gerar ciência, gerando ciência você tem dois braços principais, um é a tecnologia, outro é a educação. E eles colocam então essa formação num dos braços, que é a tecnologia, e o outro a ciência, certo? É interessante, infelizmente a gente acaba ficando um pouco amarrado por certas normas, se você quiser fazer um curso de graduação, né? Tem algumas normas que você não consegue esbarrar, mas mesmo assim eles fizeram uma apresentação do processo deles lá, bem diversificada, né? Eu acho que é isso, né? No meu caso, a minha proposta, o aluno corria um pouco mais solto, ele era mais individualizado, ele podia terminar o curso em um ano, outro em 2 anos, outro em 7, cada um correr de acordo com o seu ritmo, tá? Mas isso são questões diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, a, a Carol fala sobre isso, né? E ela fala uma coisa importante também, né? E que seria o quê? O cientista quer ter uma estabilidade. Ele quer, né? Quer ter uma estabilidade. Eu também acho isso. Bom, ele vai ter uma estabilidade a hora que ele for contratado como cientista e tiver espaço como cientista, porque se ele for contratado para trabalhar, né, sob a mão de um outro cientista, ele ainda vai se sentir um pouco coagido. E a hora que der, ele vai querer montar o ambiente dele. Isso não vai contra a ideia de trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo são grupos, né, são pessoas independentes que se juntam pela necessidade de resolver um problema maior. Tá? Então, está trabalhando em grupo, mas não significa que
não tenha uma certa independência entre eles. A questão da estabilidade no trabalho é você entrar e saber que você vai poder desenvolver coisas a médio e longo prazo. Ah, mas nas empresas eu não tenho essa estabilidade. Tem e não tem. Tem porque é uma estabilidade que se conquista nas boas empresas. Empresa que fica com briguinha, disso, daquilo, e fofoca aqui e ali, você perde seu emprego, aí também não dá para conversar. Não é? Mas empresas sérias, elas, se está bom, para que ela vai mudar? Na verdade, para que vai mudar? E se tiver mudanças na empresa, o indivíduo tem que ser ágil para entender as mudanças também, ok? Enfim, mas a estabilidade é essa. No sistema público brasileiro, você tem uma estabilidade maior, né? Então, você entra, você sabe que entrar é difícil, mas que sair é mais difícil ainda. Então, você sabe que você tem maior estabilidade. Isso que faz muita gente querer buscar, né, trabalhar como cientista, por exemplo, dentro da universidade. Ou até como professor, né, porque a hora que ele entrar na universidade para trabalhar, sendo um cientista, e obviamente ele vai também dar aula. Né? Então, e como professor também, tá certo? Ele pretende ter uma certa estabilidade ali, não é? Porque se eu vou para o sistema privado, que é uma empresa de educação, né? Às vezes muito mais empresa do que educação. Então, se eu vou ali, eu também tenho a chance de ser mandado embora a qualquer momento, né? Então, é lógico que para o indivíduo desenvolver com tranquilidade, ele precisa ter uma certa estabilidade. E, como eu falei, pode ser no sistema privado ou no público. No público, você tem maior chance de ter uma maior estabilidade. Ok. Veja bem, a pós-graduação, até aqui a gente está vendo a ideia central dela, ela vai dar espaço para você se aprimorar no caminho do cientista, tá certo? Receber um título, não precisava ter título, o importante era aprender, né? Mas vai ter um título, vai ser um doutor, depois outras coisas e vai seguindo, ok? Só que a pós-graduação, ela é uma escola. Ela está dentro do MEC e está dentro da universidade. Ela é uma escola. Ela não profissionaliza, tá? Vocês já vão entender por quê, né? E ela é um período curto que você não pode contratar ninguém nesse momento. Você fala, ó, você agora está contratado aqui por quanto tempo? Por tantos anos. Até o doutorado. Depois disso você está na rua. Tem saída. Certo? A pós-graduação é limitada. Porque ela não é uma fonte de emprego. Ela é um lugar para se estudar. Então fica difícil você falar, não, você tem que receber como se fosse um empregado. Eu entendo, né? Eu acho que ter certos ganhos, certo? Por exemplo, contar como tempo de serviço. Mas eu fico pensando, serviço para quem? Né? Ah, não estou trabalhando no laboratório. Bom, você não está trabalhando no laboratório, você está aprendendo no laboratório. O que você faz é para você aprender. Agora, se o laboratório te põe como mão de obra, então a situação é outra. Então aí o problema é o laboratório. E sei que muito acontece dessa forma. Tá? Muito acontece dessa forma. E são por inversões desse tipo que leva a problemas de outro tipo. Não é? Tá certo, o indivíduo chegou na pós-graduação, ele é um profissional. Ele é um profissional como? Ele já tem uma profissão, ele fez uma graduação, né? A ideia dessa ILUM, né, do CNPEM lá de Campinas, é que você forme o indivíduo para ser um cientista e um tecnólogo e um técnico voltado para a tecnologia, né? Mas ele acaba tendo isso como sendo a graduação dele. Então, isso, o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai sair de lá e vai ter uma profissão que é essa, né? Isso precisa regulamentar, porque essa coisa complexa ainda não tem. Mas eu acho que não deve ser essa a ideia. É formar gente boa para entrar em outros lugares. E eles vão para onde? Porque se eles são formados nisso.
Imagina que um indivíduo desse quer fazer uma pesquisa na área médica. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil, não é? E esse é um problema sério que existe, Carol, porque o cientista ele precisa também ter uma especialidade, nem que seja uma abordagem interdisciplinar, mas ele tem que ter um conhecimento profundo daquilo que ele está investigando, não é? E a forma mais simples de se fazer é o indivíduo tem uma profissão formal e dentro dessa profissão, enquanto ele se aprofunda, ele está entrando com um aprofundamento também no processo de ser cientista, porque não para. O indivíduo não adianta receber o doutorado e falar, agora eu sou cientista. Você não é cientista. Você já era cientista, só que você está numa fase de começo. Depois, lá na frente, você vai ser um cientista mais experiente, mais à frente, mais experiente. Onde você vai estar melhor, eu não sei, mas, né? Então, assim, não dá para dar um diploma e falar assim, ok, você pode atuar como cientista, mas pode. O indivíduo pode sair até sem pós-graduação e fazer pesquisa, não é? Ou já pode. O problema é que, como a pós-graduação não tem como recebê-lo como profissional, porque aí seria, ele vai estar trabalhando no grupo de pesquisa do fulano que o contratou, né? Ele não consegue fazer isso. E a pós-graduação traz um ensino necessário. Mas não podia jogar esse ensino na graduação? Olha, algumas escolas já tentaram fazer isso. A própria medicina já tentou, em alguns momentos, passar a mentalidade científica, o básico do cientista, para os alunos, para depois entrar na especialização médica mais propriamente dita, ou nos interesses médicos mais propriamente dito. Só que o que acontece? Não dá para fazer tudo, né? O curso de medicina já tem 6 anos, mais a residência. Então não dá para fazer tudo. E você ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali. Eu acho que todo curso de graduação deveria estar formando cientistas, ou seja, com mentalidade científica, tá? Pessoas que saibam discutir e fazer ciência, né? Deveria estar fazendo isso. E o cientista que eu falo, ele é necessariamente um educador, portanto, seria um ensino voltado para educação e ciência, tá? Onde aí você forma um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um biólogo, um enfermeiro, um fonoaudiólogo, um sociólogo, um educador, um médico, um advogado, enfim, você forma diversas profissões, mas todos eles tinham que ter essa perna. Tá? Isso eu concordo plenamente com a Carol, que essa base ela é fundamental. Ela é fundamental, né? Se eu parto para o outro lado, eu vou dar só a base, de ciência, né? Fica faltando essa especialidade. E ela vai ser difícil, porque para tê-la, você precisa ter uma base geral, que é grande. Por exemplo, um engenheiro elétrico entender trabalhos científicos publicados na área de engenharia elétrica, ele tem que ter conhecido coisas básicas que ele aprendeu ao longo da graduação. E são coisas de diversas naturezas. Não é uma coisinha ou outra, tá? Porque às vezes tem que conhecer coisas básicas para ele poder entender lá na frente, né? A mesma coisa vale para qualquer outra área, tá ok? Para a biologia, para a medicina, para outras áreas de exata, para a física, para todas as áreas de humanas igualmente, né? Então ele precisa conhecer essa base. Então, se você for pensar bem, é um volume grande de conteúdos que tem que ser absorvido, né? Para o indivíduo conseguir, de fato, pegar e se estabelecer numa linha de pesquisa, ok? Então faz sentido, né, uma especialização posterior. E veja que a especialização maior que acontece na pós-graduação, ela é um jeito, tá? Um jeito do indivíduo aprender ciência.
Nem todo mundo usa. Muitos são preocupados com a tese, com a tese, com a tese. A pós-graduação não é tese. A pós-graduação é formar cabeça de cientista. Então, esses indivíduos, né, que poderiam estar numa graduação mais voltada para formar um cientista educador de forma melhor, né? Porque aí certamente todo profissional seria melhor, não tenho sombra de dúvida disso, eu já falei isso 500 vezes e tenho isso daí espalhado em vários lugares pela internet, nos meus livros e em artigos. Mas veja bem, tá? A hora que você fala, né? Mas ele já é um profissional, ele já é um engenheiro mecânico, ele já é um biólogo, ele já é um educador, ele já é um sociólogo. Sim, ele merece ganhar, ser tratado como profissional. São coisas muito diferentes, não é? É aquilo, é ótimo, vamos fazer as bolsas ficarem maiores, que às vezes a bolsa tá dando até mais do que uma bolsa de doutorado, às vezes está dando até mais do que um certo profissional poderia estar ganhando, contratado como aquele profissional. Tem isso também, tem que olhar todas as profissões, né? Então, veja, o fato dele ser o profissional, e ele fala, agora eu estou como aluno, não tem problema nenhum. Você pode fazer curso quando você tiver 60 anos de idade, e lá você estará como aluno, ok? Não importa se você foi fazer um curso com 60 anos de idade, você já está quase aposentando, você estará lá como aluno, tá? Isso não vejo problema. Mas o receber é que é o problema. O grande problema que causa toda essa discussão é não tem mercado para tantas pessoas que recebem o título de doutorado para atuarem como cientistas. Tá? Para ser contratado por uma empresa, para ficar lá fazendo pesquisinha específica da empresa, sem chance de criatividade, sem chance de expandir a coisa, isso tem. Tá? Mas isso o cientista não quer. Ele quer ter espaço e um pouco de liberdade para até mudar uma linha de pesquisa para cá e para lá. Tá? Então, são coisas diferentes. As pessoas confundem o pesquisador com o cientista. Né? E o cientista precisa dessa maleabilidade. E a ciência produzida por esse cientista que eu estou falando, ela é fundamental para a humanidade. Se tirar ela, destrói muita coisa. Tá? Muita. Então, eu entendo também que você fala, precisamos de modelos mais justos. Sim, modelos mais justos. Nós temos que entender e deixar a coisa assim. Olha, você se formou numa certa faculdade, você tem aquela profissão. Se você for ser cientista, espera-se que para aproveitar e otimizar tudo que você fez, você seja um cientista em alguma área dentro da área da profissão que você está. Se você pegar um médico que é cientista, ele vai ser um cientista em medicina, em alguma especialidade. Eu posso pegar um cientista que fez engenharia, então ele está dentro daquela engenharia, ele vai ser um cientista lá dentro, outro vai ser cientista na educação, outro vai ser cientista não sei aonde, e assim vai. Né? Então, essas pessoas, porque cientista é um. Até já falaram aqui, né? Eu também sempre falei isso desde sei lá quando, né? Cientista é um estado de espírito, e é realmente um estado de espírito, é uma mentalidade, é uma forma de pensar, é uma forma de considerar. Tá? E lógico que existem técnicas de metodologia científica, da pesquisa. Tá? Da pesquisa, precisa saber fazer pesquisa. Primeiro ponto. Mas precisa saber pensar como cientista, que envolve, então, outras esferas que são importantes também. Tá? Então, eu penso assim, Carol, não posso dizer para você... como é que eu vou dizer? Eu não posso dizer olha, não, vamos acabar, não vai ter profissão de cientista. Não. Podemos até pensar na profissão de cientista. Só que ele vai precisar de uma especialidade.
Porque senão nós estamos criando um outro profissional que é importante, mas que não é o cientista. É um profissional que é um indivíduo que recebeu uma formação diferenciada para conhecer coisas mais amplas, para ser criativo, para ser crítico, e nesse caso ele usa muito da ciência também. Ele é um profissional, é quase como uma célula, né, que pode se transformar em várias coisas. Então ele tem essa pegada, né, geral, e se ele for ser professor, vai ser um bom professor, provavelmente. Se ele for ser médico, vai ser um bom médico. Se for fazer odontologia, vai ser um bom dentista. Então, é isso. Por quê? Porque esse tipo de formação não está presente na medida certa dentro das diversas profissões que nós temos na graduação. Então a gente fica falando, está faltando profissional assim. Eu sei, só que um profissional só assim e que não tem uma especialidade, o que ele for estudar, ele vai gastar muito tempo até ele conseguir entender diversas coisas. Veja, senão eu posso jogar toda a graduação fora. Certo? Senão eu posso jogar a graduação fora. Olha, você quer ser engenheiro, mas as aulas que você tem na engenharia, na graduação, não precisa. E precisa. Não é entender 2, 3, 4 coisas ligadas à física, por exemplo, e falar, agora você pode fazer engenharia, você pode ser um engenheiro. Não, não é. Nós temos que entender que precisa, sim, do conhecimento básico para depois começar a se especializar. Tá? Alguns começam a se especializar mais cedo, na iniciação científica. Tem isso. Né? Depende do indivíduo. Mas, né, outros vão para frente. O grande galho que traz toda essa discussão, excesso de pessoas que foram indo para a pós-graduação e foi se perpetuando na pós-graduação e no pós-doc, e isso é aqui na Europa também, e provavelmente nos Estados Unidos, é o pós-doc 1, pós-doc 2, pós-doc 3, pós-doc 4, quando na verdade, né, ele só queria estar trabalhando. Ele já tinha um amadurecimento para trabalhar, tá? Pensando em ser um cientista naquela profissão. Podia ser um cientista numa outra profissão. Por quê? Porque são blocos de conhecimento muito diferentes. Né? Eu falar engenharia, o indivíduo faz, depois ele vai se decidir. Engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil. Vamos pegar essas três, tá? Só para exemplo. Elas são 3 cursos de graduação. Ok, se são 3 cursos de graduação, é porque tem volume suficiente, ou suficientemente grande e importante, que não dá para misturar. Por isso que se divide. Ou para o jogo de poder, mas vamos imaginar que seja uma coisa séria. Né? Então é lógico que isso daí vai ficar difícil, né? Porque o indivíduo não tem isso. E ele então vai ser só. Vamos pegar só a pós-graduação. Ela não basta. É ela casada com o que vem antes. Só que ela tem um perfil que se ajusta. Então, por exemplo, o trabalho que ele vai fazer lá dentro, algumas disciplinas, são ligadas à profissão que ele tem antes. Tá? Então, esse é um caminho bem razoável. Bem razoável. Né? Se nós quisermos só formar o cientista, ele vai falhar na forma na atuação específica. Eu lembro uma vez, eu não sei se é o caso hoje, faz tempo que eu me desliguei disso, mas nós criamos aqui em Botucatu e tem em outros lugares já, né, o físico médico. A disciplina é física médica. Aí a gente brincava, você não é nem físico e nem médico. O que você é? Então, a luta por uma identidade, que também foi o caso do biólogo na minha época, o que o biólogo faz? Ninguém sabia, nem o biólogo sabia o que ele fazia. Né? Então, com o tempo, você vai achando uma certa identidade. Tá? Agora, esse indivíduo que sabe bem ciência, sabe isso, sabe aquilo, ele vai ser o quê? Né? Agora, se ele ficar trabalhando com os outros e ajudando os outros, aí é uma coisa. O cara é bom nisso
Eu entro com a parte da especialidade, ele entra com isso, faz um casamento, tudo bem. Aí pode ser. Só que ele nunca vai estar sabendo, ou vai demorar muito mais tempo para ele atingir a maturidade no conteúdo daquela especialidade. Né? Porque a coisa não é técnica. Envolve conhecer, às vezes, a história de toda aquela especialidade, uma série de coisas. Né? Lógico que é mais fácil aprender esse conteúdo do que a formação crítica do indivíduo, com certeza. Né? Mas eu não acho que a gente possa abrir mão da graduação. E se não abre mão da graduação, e a graduação não vai conseguir formar bem esse cientista, ela pode amadurecer esse pensamento. Tá? Só para você ter uma ideia, é perto de 25 áreas, tá? Para se formar um cientista. E não são áreas quaisquer áreas, tá? São áreas diferentes. Eu vi algumas, talvez umas 5, 6 dessas, lá nesse instituto que você falou, né? Agora, no ILUM, lá do CNP, tem coisas muito interessantes. É uma ideia genial desse instituto, vamos deixar claro isso. Eles quebraram barreiras que a própria universidade já devia ter quebrado, inclusive na admissão de indivíduos. Na admissão de indivíduos, eles fazem, é o que tem que fazer. Tem que selecionar gente boa, não pode ser coisinha, coisinha, coisinha e nem provas massificantes. Lógico que são volumes diferentes de seleção, tá? A sociedade está precisando de médico, se quiser pegar só os, né, top de linha, não sei o que lá, então a sociedade não vai ter quem atenda. Você entende isso? Então nós temos que saber fazer essas ponderações, tá? Então, gente, isso eram alguns complementos que eu pude tentar trazer a partir do que a Carol falou. E não vai contra o que ela falou, em hipótese alguma. Eu acho que é um complemento realmente, porque se ela não tivesse me falado isso, eu não estaria trazendo essas falas. E eu acho que... eu ia escrever, eu falei, não, mas vai ficar muito longo. Vai ficar muito longo, é mais fácil eu gravar. O vídeo também fica, mas é mais fácil fazer, né? É mais fácil fazer. Porque os vídeos aqui que eu faço, não são vídeos assim, ó. Olha, tem que cortar, fazer edição. Não, não, não. Eu estou falando com vocês. Se eu errar, eu corrijo. Eu estou falando, isso não é desleixo. É a proposta, né, dos meus vídeos no YouTube. É falar assim, e ponto, tá? Falar como se fala com o colega, tá certo? Com o amigo, não é? Então é isso, gente. Então, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa de útil aí para vocês, né? E espero que essa discussão vá trazer maiores entendimentos aí para todo mundo e que um dia a gente chegue a alguma solução interessante, não é verdade? Então tá bom, gente. Tchau para todos vocês, tchau, Carol, um carinho, viu? E brigadão aí por estar aqui participando com a gente.